boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer alguns exercícios relacionados ao teorema espectral. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de uma força em álgebra linear. Além disso, eu vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é resolver alguns exercícios contendo elementos inerentes ao teorema espectral. Portanto, sem mais delongas, passemos aos exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: prove que se V é um espaço vetorial sobre R, ou seja, um espaço vetorial real, com produto interno, e se beta é uma base ortonormal de V formada por autovetores de um operador T, então este operador é simétrico. Na realidade, o que está sendo solicitado é que se demonstre a recíproca do teorema espectral. O teorema espectral é aquele que diz que quando eu tenho um operador simétrico num espaço com produto interno, então eu consigo achar uma base ortonormal desse espaço formado por autovetores do operador. Agora estou partindo do pressuposto que eu já tenho a base ortonormal de autovetores do operador, que eu estou no espaço com produto interno, então agora eu vou mostrar que o operador é simétrico. Então, para demonstrarmos isso, eu vou considerar no primeiro momento beta igual a V1, V2 até Vn, estou considerando um espaço n-dimensional, a base de V. A base que está sendo citada no enunciado do exercício. E considere A igual a IJ, a matriz que representa T em relação à base beta. Então, o que eu sei é que a T de VI ela vai ser 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais... Aí eu vou estar no 0 vezes VI menos 1 mais CI-VI, porque a T de VI, na realidade, o VI é um autovetor, então a T de VI é o autovalor vezes esse VI, mais 0 vezes VI mais 1, e assim por diante, até chegar em Vn. Isso considerando o CI como sendo um elemento real, que é o autovalor associado ao autovetor VI, e isso para ir variando de 1 até n. Daí, como eu tenho uma base com autovetores, este operador é diagonalizável. E aí, a matriz que representa este operador na base de autovetores é uma matriz diagonal. Portanto, os elementos A e I vão ser os elementos CI, ou seja, os autovalores, e o A e J vai ser 0. Isso para I e J variando entre 1 e N. Então, por enquanto, é isso que eu tenho. Agora, eu quero observar o seguinte. Quando eu faço o produto interno de T de VI por VI, isso é CI, VI
com VI. E isso pode ser escrito por CI vezes a norma de VI ao quadrado, porque vai ficar CI vezes o produto interno de VI com VI, o produto interno de um vetor com ele mesmo é a norma deste vetor ao quadrado. Como eu estou numa base ortonormal, e este vetor VI é um vetor da base, a norma dele dá 1. Então, a norma dele ao quadrado dá 1, e isso, portanto, me dá o próprio CI. E, além disso, quando eu faço T de VI com VJ, isso é CI vezes VI com VJ no produto interno. Isso fica CI vezes o produto interno de VI com VJ. Como VI e VJ são vetores de uma base ortonormal, são vetores de uma base ortogonal. E, portanto, eles são ortogonais. Logo, o produto interno entre eles dá 0 e isso dá 0. E esta observação é válida desde que eu esteja trabalhando com I e J entre 1 e N, e evidentemente eu estou considerando aqui I diferente de J. Se I for igual a J, aí eu estou na primeira linha, que é aquele que mostra que o produto interno de T de VI com VI é o próprio CI, que seria o alto valor. Agora vamos procurar a adjunta, para verificar se a adjunta é a própria T, o que caracterizaria o operador então como sendo simétrico. Então, no primeiro momento, o que eu quero observar é o seguinte. É que se eu pego dois vetores V e W no espaço vetorial V, nós temos que V e W são escritos como combinações lineares dos vetores da base. Então, eu posso escrever como um somatório. Seria a somatória para indo de 1 a N, de AI, VI, e W pode ser a somatória para J indo de 1 a N também, de BJ, VJ. Daí, quando eu faço o produto interno de T de V com W, isso é o produto interno de T da somatória para I indo de 1 a N, de AI, VI, com a somatória para J indo de 1 a N, de BJ, VJ. Como T é um operador linear, no primeiro momento eu posso separar então o T desta somatória como uma somatória de imagens. E, portanto, isso fica o produto interno da somatória para I indo de 1 a N, de AI, T de VI, com a somatória para J indo de 1 a N, de BJ, VJ. Agora o que eu vou fazer é utilizar propriedades de produto interno. Então, continuando, perceba que eu posso separar esse produto interno numa soma de produtos internos. E, no fundo, quando eu separo tanto na primeira componente quanto na segunda, isso acaba ficando a somatória para indo de 1 a N, da somatória para J indo de 1 a N, de AI, BJ, vezes o produto interno de T de VI com VJ. E aí eu quero observar o seguinte. Se I for diferente de J, esse produto interno dá 0. E se I for igual a J, esse produto interno dá o próprio alto valor CI. Portanto, o que eu estou observando no primeiro momento é que o produto interno de T de V com W vai ser somatório para indo de 1 a N, de AI, BI, CI. Agora, eu vou calcular o produto interno de V com T aplicado em W. Perceba, novamente, isso vai ficar o produto interno da somatória para indo de 1 até N,
de AIVI com T aplicado na somatória para J indo de 1 a N de BJ, VJ. Novamente, como T é um operador linear, isso pode ser escrito como produto interno da somatória para I variando de 1 até N de AIVI com a somatória para J indo de 1 a N de BJ, T de VJ. E aí perceba, eu vou fazer o seguinte, vou separar esse produto interno nas somas de produtos internos e no fundo isso vai ficar somatório para indo de 1 até N, da somatória para J indo de 1 até N, de AI, BJ, vezes o produto interno de VI com T de VJ. O produto interno de VI com T de VJ é a mesma coisa que o produto interno de T de VJ com VI, porque é uma propriedade do produto interno. Agora perceba novamente, se I for diferente de J, esse produto interno dá zero. Se I for igual a J, esse produto interno dá o alto valor. Portanto, isso vai ficar somatório para I indo de 1 até N de AI, BI, CI. Logo, o que eu acabei de observar é que o produto interno de T de V com W é igual ao produto interno de V com T de W. Portanto, eu estou dizendo que este operador é igual ao seu operador adjunto. E, portanto, nessas condições eu tenho um operador simétrico ou um operador autoadjunto. E isso encerra a nossa demonstração. No segundo exercício, me é solicitado provar que, se eu tenho uma matriz ortogonalmente diagonalizável, então essa matriz é simétrica. Perceba que esta é a recíproca do teorema espectral na sua versão matricial. A versão matricial do teorema espectral diz o seguinte: se A é simétrica, então ela é ortogonalmente diagonalizável. Agora eu vou mostrar que a matriz A é ortogonalmente diagonalizável, vou partir dessa hipótese e mostrar então que A é simétrica. A demonstração disso é feita da seguinte maneira: se A é ortogonalmente diagonalizável, então eu posso dizer que existe uma matriz P de ordem N com entradas reais, uma matriz ortogonal, tal que, quando eu faço P-1 vezes A vezes P, isso dá uma matriz D, e essa matriz D é diagonal. Ou seja, a situação que eu tenho é a seguinte: P elevado a menos 1 AP é igual a essa matriz diagonal D. Mas isso é equivalente a dizer o seguinte: eu vou multiplicar por P deste lado e pela inversa de P deste. Então eu tenho que A é P vezes a matriz diagonal vezes a inversa da P. Como a matriz P é ortogonal, eu posso dizer então que A é da forma P vezes D vezes P transposto. Agora eu vou calcular então a transposta de A. Daí, A transposto é P vezes D vezes P transposto, transposto. E isso é P transposto, transposto, vezes D transposto, vezes
P transposto. A transposta de uma transposta é a própria matriz. A transposta de uma matriz diagonal é ela mesma. E aqui continua P transposto. Mas perceba que isso é igual a A. Portanto, A transposta é ela mesma. Logo, o que eu estou dizendo é que A é simétrica. E isso era o que nós gostaríamos de demonstrar. No terceiro exercício, eu tenho 4 equações e vou identificar que lugar geométrico de R2 essas equações representam. E, quando possível, vou esboçar o gráfico. Então, você já está vendo a equação do item A. E aqui eu vou completar quadrados. Então, perceba, eu tenho x² menos 2x. Se eu somar 1, eu vou ficar com x menos 1 ao quadrado. Só que eu somei 1 de um lado, tem que somar 1 do outro. Agora eu tenho y² menos 2y. Se eu somar 1 aqui, novamente, eu vou ter y menos 1 ao quadrado. Só que se eu somo 1 de um lado da equação, eu tenho que somar do outro. E este 4 eu vou passar para o segundo membro, então fica menos 4. E daqui eu tenho x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, é igual a 1 mais 1, 2, 2 menos 4, menos 2. Perceba que esta equação não tem solução, porque eu tenho um número positivo mais outro número positivo dando algo negativo. Isso não acontece nunca. Portanto, essa equação representa o conjunto vazio. Agora você está vendo a segunda equação. Vou novamente tentar completar quadrados. Mas primeiro perceba que eu tenho 16x² e 96x. Então, eu vou colocar primeiro um 16 em evidência. E vai ficar x² menos 6x. A mesma coisa eu vou fazer com esse 9y² e este termo. Então vai ficar mais 9, que vai multiplicar y² mais 8y. E o 144 eu vou passar para o segundo membro. Então isso é menos 144. Agora eu vou então tentar completar quadrados nesses parênteses. Perceba que, para eu ter um trinômio quadrado perfeito, em x² menos 6x, basta eu somar 9. Só que para que eu não perca a equação, perceba, quando eu somo 9 aqui dentro, como tem esse 16 multiplicando parênteses, na realidade eu estou somando 9 vezes 16, que é 144. Então eu somo 144 aqui, tem que somar aqui também. Agora mais 9 vezes y² mais 8y. Para eu ter um trinômio quadrado perfeito aqui, eu preciso somar 16. Mas novamente, como eu estou somando 16 dentro do parênteses, eu tenho que lembrar que isso está tudo multiplicado por 9. Então 16 vezes 9, 144. Então aqui também eu tenho que somar mais 144 para que eu não perca a minha equação, para que eu mantenha essa igualdade. E portanto eu vou ter 16 vezes x menos 3 ao quadrado, mais 9 vezes y mais 4 ao quadrado, igual a, esse 144 vai embora com esse, então 144. Agora eu vou dividir tudo por 144. Então eu tenho x menos 3 ao quadrado. A hora que eu faço 16 com 144, no denominador, quando eu simplifico, sobra 9. Mais y mais 4 ao quadrado. A hora que eu faço 9 por 144 e simplifico essa fração, sobra 16. E isto é igual a 1. Esta é precisamente a equação de uma elipse. E vamos ver então esta elipse. Veja, então agora está a elipse no seu quadro. É esta elipse que aquela equação representa. Agora você já está vendo a equação do item C na sua tela. E perceba que isso aqui já é um produto notável. Isso é x mais y ao quadrado igual a 0. O que me dá como solução x mais y igual a 0. E, portanto, eu tenho que y é igual a
menos x. Logo, esta equação representa uma reta. E você está vendo agora a reta que essa equação representa. O item D que está na sua tela é um pouquinho mais trabalhoso, porque eu tenho um termo XY, que os outros não tinham, ou no caso do item C já caiu num produto notável direto. Neste caso, a coisa não é tão simples. Então, eu vou trabalhar um pouco utilizando o teorema espectral, primeiro para poder verificar qual é esta equação, ou seja, que figura ela representa, e também não perder nenhum elemento na hora que eu for representá-la no plano. Então, vamos por partes, e eu vou de maneira bem devagar para que você compreenda passo a passo como eu faço esta análise. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever essa equação de maneira matricial. Então, isso fica xy vezes uma matriz que será descrita por 16 menos 12 menos 12, 9 vezes xy. Mais menos 15 menos 20, que multiplica aqui uma matriz xy, mais uma matriz que tem só o 50 é igual a matriz que tem só o 0. Então, portanto, eu reescrevi essa equação, só que agora em notação matricial. A primeira coisa que eu vou observar é que essa matriz A, que é dada por 16 menos 12 menos 12 e 9, ela é simétrica. Na realidade, veja só, o A transposto vai dar 16 menos 12, 9. E isso é a própria matriz A. Portanto, essa matriz é uma matriz simétrica. Vou começar por aqui. Essa matriz sendo simétrica, significa que quando eu associo ao operador TA, o operador TA é o operador definido em R2, tal que a matriz que representa este operador na base canônica é a matriz A. Este operador, então, é diagonalizável. E mais ainda, é possível encontrar uma base ortonormal de autovetores para este operador. Isso vem do teorema espectral. Então, eu vou trabalhar com essa matriz, vou calcular o polinômio característico, achar os autovalores, achar os autovetores e tentar escrever quem é esta base. Então, vamos começar procurando autovalores. Então, o polinômio característico da matriz A é o determinante de T vezes a identidade em R2 menos a matriz A, que era dada por 16 menos 12 menos 12, 9. Então, isso fica o determinante de T menos 16, 12, 12, T menos 9. E isso, então, é T menos 16 vezes T menos 9 menos 144. E isso vai ficar T quadrado menos 9T menos 16T mais 144 menos 144. E, portanto, eu tenho um polinômio que é dado por t quadrado menos 25t, que eu posso escrever como t vezes t menos 25. Então, perceba que aqui já fica claro quem são os autovalores. Eu tenho dois autovalores. O primeiro é t igual a 0, porque se eu substituo t por 0, isso aqui dá 0. E o segundo é t igual a 25. Porque quando eu substituo esse t por 25, isso dá 0 e, portanto, o polinômio todo dá 0. Então, eu tenho dois autovalores. Vou agora trabalhar com esses autovalores para encontrar os autovetores. Então, o segundo passo é determinar autovetor. Então, no primeiro, eu vou pegar o autovalor 0. Quando eu olho para a matriz característica, isso fica menos 16, porque era t menos 16, 12, 12.
E depois era t menos 9, então vai ficar menos 9. Vezes xy, isso dá 0, 0. Então isso vai me levar no seguinte sisteminha. Menos 16x mais 12y igual a 0. 12x menos 9y igual a 0. Agora perceba, eu vou pegar a primeira equação e vou dividir tudo por menos 4. Então vai ficar 4x menos 3y igual a 0. E a segunda equação vou dividir todo mundo por 3. Então eu vou ter 4x menos 3y igual a 0. Então eu tenho um sistema que na realidade depende de uma equação só. Portanto, eu tenho que 4x é igual a 3y, o que implica que y é igual a 4/3 de x. Portanto, um primeiro autovetor que eu poderia considerar é x igual a 3 e, consequentemente, y igual a 4. Mas o que me interessa é achar uma base ortonormal. Então, eu vou normalizar este vetor. Então, perceba o seguinte. A norma de V1 vai ser dada por raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Então, isso é a raiz de 25, que dá 5. Portanto, vou escrever aqui em cima. O vetor V1 que eu vou considerar, na realidade, vai ser da forma 3/5, 4/5. Porque eu pego o vetor e divido pela sua norma. Então, este é o primeiro autovetor que me interessa para a base. Agora eu vou pegar o segundo autovalor, que é t igual a 25. E aí, neste caso, a minha matriz característica fica da seguinte maneira. Era t menos 16, então 25 menos 16, 9, 12. 12. E aqui era 25 menos 9, porque era t menos 9, que fica 16. Tudo isso vezes xy, e isso dá 0. O que me leva, então, ao seguinte sistema. 9x mais 12y igual a 0. 12x mais 16y igual a 0. E aí, perceba, eu irei fazer o seguinte. A primeira equação, eu vou dividir todo mundo por 3. Então, fica 3x mais 4y igual a 0. E na segunda equação, vou dividir todo mundo por 4. Então, vai ficar 3x mais 4y igual a 0. Portanto, esse sistema depende de uma equação só, que é 3x igual a menos 4y. E, portanto, eu posso dizer que o y é igual a menos 3/4 de x. Portanto, um outro autovetor, agora associado a 25, que me interessa, seria algo do tipo 4 menos 3. Mas perceba que era uma base ortonormal. Portanto, eu vou normalizar este vetor. A norma de V2 seria a raiz de 4 ao quadrado, 16, mais menos 3 ao quadrado, 9. Então, 16 mais 9, 25. Raiz de 25, 5. Portanto, vou escrever aqui em cima. O meu V2, na realidade, é dado por 4/5 menos 3/5. Então, eu achei o vetor V1, achei o vetor V2 e, portanto, eu tenho uma base ortonormal. Então, vou registrar o que eu tenho até o presente momento. Então, no presente momento, eu tenho uma base beta de autovetores do operador cuja matriz é indicada por A. Esta base é dada por 3/5, 4/5, 4/5, menos 3/5. E agora eu vou considerar a base canônica em R2, que é 1, 0, 0, 1. Com duas bases ortonormais,
eu posso então achar uma matriz ortogonal, que é a matriz mudança de base da base beta para a base alfa. Vou chamar essa matriz de P. Então essa é a matriz mudança de base da base beta para a base alfa. E isso dá, na realidade, veja, o primeiro componente do vetor é a primeira coordenada do vetor em relação à base canônica. Então, na primeira coluna, eu tenho que colocar as coordenadas desse vetor em relação à base canônica. Então, isso fica 3/5, 4/5. E agora, com o segundo vetor, eu tenho 4/5 menos 3/5. Então, por enquanto, são essas informações que eu tenho. E a matriz diagonal que eu obtenho a partir dessa base, observando a ordem, é uma matriz que na diagonal principal vão estar os autovalores. Então, é 0, 0, 0, 25. Além disso, eu quero observar que D é a inversa de P vezes A vezes P. E como já vimos no exercício 2, isso pode dizer que A é P vezes a matriz diagonal vezes P transposto, porque P é uma matriz ortogonal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa matriz A na equação matricial que eu tinha. Agora eu quero fazer a seguinte observação. Quando eu estou pegando essa matriz XY, na realidade, essa matriz XY nada mais é do que as coordenadas de um determinado vetor na base canônica de R2. Veja, essas coordenadas nada mais é do que a matriz mudança de base, passando da base beta para a base alfa, vezes as coordenadas do vetor V na base beta. Em particular, eu vou chamar essas coordenadas de x', y'. A segunda coisa que eu quero observar é que quando eu faço P transposto xy, isso aqui é a matriz mudança de base agora da base alfa para a base beta, porque P transposto é a inversa da P, vezes as coordenadas de um vetor B na base alfa. E, portanto, isso nada mais vai ser do que as coordenadas do vetor V na base beta, que é o que eu estou chamando de x', y'. E, por fim, eu quero observar o seguinte. Quando eu considero as coordenadas do vetor na base beta e eu considero o transposto dessa matriz, isso nada mais é do que você pegar P transposto e multiplicar pela matriz XY, tudo isso transposto. Então isso vai ficar a transposta da matriz XY, que em coluna agora vira uma linha, vezes P transposto, transposto, que dá a própria P. Então, agora o que eu irei fazer? Eu vou fazer estas três substituições nesta equação. Então, este pedaço eu vou substituir por uma matriz linha x', y'. Este pedaço eu vou substituir pela matriz coluna x', y'. E esse xy, na realidade, eu vou substituir, e aqui me permita fazer uma correção. Pronto, agora está corrigido porque eu disse algo equivocado. Veja novamente, esse xy são as coordenadas do vetor V na base alfa. Então isso, escrevendo para uma matriz mudança de base, é a matriz mudança de base de B na base alfa vezes as coordenadas de V na base beta. Então isso dá a matriz P vezes x', y'. Então, novamente, este primeiro pedaço eu vou substituir pelas coordenadas de V na base beta transposto. Então vai ficar uma matriz linha dada por x', y'. Este P transposto xy eu vou substituir por esse x', y'.
E esse xy eu vou substituir pela matriz P que eu irei escrever, vezes x', y'. A matriz P já é conhecida. E, portanto, esta equação que está aqui em cima vai ficar com uma outra cara, agora nas variáveis x', y'. Agora você já está vendo a equação no quadro com as devidas substituições. Agora eu vou começar a fazer conta para voltar para uma equação. Então perceba, quando eu faço x', y' vezes esta primeira coluna, isso dá 0. E quando eu faço esta linha vezes essa coluna, isso dá 25y', que vai multiplicar x', y'. Mas, agora eu vou fazer o produto desta primeira linha com essa primeira coluna. Menos 15 vezes 3 dá menos 45. Menos 45 dividido por 5 é menos 9. Menos 20 vezes 4 dá menos 80. Menos 80 dividido por 5, menos 16. Agora farei da primeira linha com a segunda coluna. Menos 15 vezes 4, menos 60. Por 5 fica menos 12. E menos 20 vezes menos 3 dá 60. 60 positivo por 5, mais 12. Tudo isso vezes x', y', mais a matriz descrita por 50, igual a matriz 1 por 1, que só tem o 0. E agora, para finalizar, veja, 0 vezes x' dá 0, então eu tenho 25 y' ao quadrado, mais menos 9 menos 16 dá menos 25, vezes x', menos 25 x'. Menos 12 mais 12 dá 0. Então, quando eu for multiplicar aqui com y' vai dar 0. Mais 50 igual a 0. E, portanto, simplificando tudo por 25, eu vou ter y' ao quadrado menos x mais 2 igual a 0. Nesse caso, x'. E, portanto, isso me leva a y' ao quadrado é igual a x' menos 2. E esta é a equação de uma parábola. Evidentemente, você poderia ter feito isso tudo olhando o discriminante, não precisaria partir para o teorema espectral. Contudo, eu quero identificar onde essa parábola está no plano. Então agora, uma vez que eu tenho o vértice desta parábola em x', y', eu vou utilizar a matriz mudança de base para ver onde está o vértice dessa parábola em x, y. Veja, então o vértice da parábola nas variáveis x', y', pela equação, é o ponto 2, 0. Ou seja, é o ponto que tem coordenadas 2, 0. Agora, eu vou identificar em relação à base canônica, ou seja, as coordenadas usuais. E para isso, eu vou utilizar a matriz mudança de base, que vai ser 3/5, 4/5, 4/5, 3/5, vezes 2, 0. Aqui na realidade o que eu estou fazendo é o seguinte: eu quero determinar esse vetor na base canônica. Então eu vou pegar a matriz mudança de base da base beta para a base alfa, que é o que eu chamo de P, vezes as coordenadas do vetor na base beta. E agora eu vou fazer esse cálculo. Então isso vai ficar 3/5 vezes 2, 6/5. 4/5 vezes 2, 8/5. Eu não considero o segundo porque aqui é um 0. Então, na realidade, aquela equação representa uma parábola cujo vértice está no ponto 6/5, 8/5. No plano, a figura é esta. Bom, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!